E boa noite, irmãos, graça e paz da paz de São Jesus. Amém? Muito bem, vamos juntos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Enquanto os irmãos procuram, eu não vou nem dizer o capítulo agora, para dar uma palavra de gratidão aqui para os presbíteros, mais um esforço, fizeram essa nova aquisição, essa TV de 14 polegadas. Chega para a gente como 14 polegadas, né? Quando está na nossa vista, né? De longe. Mas no esforço aí. Quem quiser saber detalhes de como ajudar, que comprar com a gente compra. Agora pagar já é outra história, né? Aí você se sente no coração o desejo de saber como foi o que precisa, fala com o tesoureiro aí depois, né? Mas está comprada, está instalada. Estava aqui um contingente, eu passei um dia aqui na semana, estava Diácono Madeira, Diácono Lucas, e os presbíteros já na rua tentando comprar as coisas para afixar. Nossa irmã Cleonilda também doou uma para a biblioteca, onde funcionará a classe dos jovens, e o negócio está uma bênção aqui, né? Tudo indica que a nossa igreja está ficando cada vez mais chique, graças a Deus. Tudo para a honra e para a glória do Senhor, para o maior conforto do povo que aqui se reúne para cultuar o Senhor. Zé estava muito contente hoje porque de manhã deu para ler tudo, foi Zé. Não tem aquela diferença do data show. O data show é do meu tempo. Na verdade, no meu tempo não era nem data show, era. Como era o nome dele? Como é? Retroprojetor. Vocês pensam, né? Não, era mimeógrafo aí. Passava um papelzinho cheio de álcool e distribuía. Exatamente. A Combev emprestava aqueles projetores para passar filme, né? Era daquilo ali. Mas Deus tem nos abençoado. Queridos, na próxima semana, já para não esquecer, e tem a ver com um pouquinho daquilo que a gente vai falar, sem lados. Quem me conhece sabe que eu não tenho extremos, procuro, né? Fico sofrendo no meio do fogo cruzado, sem lados. Se bem que tem um irmão que ele diz assim, quando eu divido na quinta-feira, as mulheres para o lado direito, ele diz assim, as mulheres para o lado direito de quem vem, os homens para o lado direito de quem sai. Então, mais sem esses exageros de lado, a gente está se preparando para a próxima semana a gente enfrentar uma coisa muito séria, que é a eleição nesse pleito presidencial. A gente ainda vai orar, né? A gente ainda vai orar por isso hoje. A gente tem um outro ato ainda de culto, mas a gente vai orar pelo nosso país, pela eleição. Mas por isso mesmo, domingo que vem, nós não teremos a realização da escola bíblica dominical, só o culto à noite sim, a escola não, para que os irmãos vão tranquilo, vão na santa paz de Deus, para que tudo concorra na máxima serenidade. E quando voltarmos, a nossa escola dominical vai voltar para o horário que ela de fato funciona, 9h30 da manhã, viu? Às 9h30. Porque 9 horas funcionou muito bem com o Ministério de Música, né? E a superintendente. Então, voltamos para o nosso horário, fazendo alguns ajustes para tudo ficar normal. Muito bem, queridos. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 5. A gente vai ler apenas um parágrafo contido no bojo do contexto como um todo, mas que nos será suficiente. Versículo 20 até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: ai dos que chamam ao mal bem. Perdão, deixa eu recomeçar, porque eu pensei numa versão e é outra. Estou com uma versão NVI aqui. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e
inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumada pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pois tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou a sua mão para os ferir. Os montes tremeram, os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar de tudo isso, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira, convocando uma nação distante e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vêm eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça. Nenhum deles cochila nem dorme. Nenhum afrouxa. Nenhum afrouxa o cinto. Nenhum desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas, preparados estão todos os seus arcos. Os cascos de seus cavalos são duros como pedra. As rodas de seus carros são como um furacão. O rugido deles é como o do leão, rugem como leões ferozes, rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam, sem que ninguém possa livrá-lo. Naquele dia rugirão sobre Judá, como o rugir do mar. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição. Até a luz do dia será escurecida pelas nuvens. Vamos orar. Pai eterno, nós suplicamos a Tua graça, Senhor, e a voz do Teu Espírito pela Tua palavra. E demos um entendimento, Deus, um entendimento simples, um entendimento com clareza, mas em singeleza, para que a Tua verdade se transforme em vida a todos nós. Pedimos que Teu Espírito, por graça, comunique a verdade na Tua palavra, Senhor. E que não conheçamos mais do que o Senhor quer para nós nesta noite, nem menos do que nós precisamos, como uma alma carente diante de Ti. Que a Tua misericórdia, o Teu favor e a Tua graça nos auxiliem no entendimento da Tua santa palavra. É o que nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um texto como esse dá demanda muito tempo, muito esforço, e por isso eu queria tentar que a gente se concentrasse temos um viés do que esse texto nos leva a refletir. É um texto muito complexo, de um tempo muito diferenciado da Escritura, mas que eu queria usá-lo hoje para refletir o que nós vamos viver daqui a pouco, daqui a 8 dias mais ou menos, nesse processo de eleição. Eu queria que a própria consciência de vocês apelasse para aquilo que o texto diz, não para uma tentativa pastoral de inclinação de voto de cabeça, porque eu nunca fiz isso e quero morrer sem fazer. E se eu tentar fazer hoje, eu quero que um raio caia, mas só em mim. Não vai para você não, é só em mim, nem a tia Clóvis. Clóvis está querendo me ver. Deixa eu ver escolhido, né? Pelo sim, pelo não, né, Clóvis? O senhor não lembrou de nada. E aí, queridos, eu queria que a gente esquecesse algumas coisas quando a gente lê esse texto como esse. Primeiro, que não viesse à nossa mente nenhuma tentação de um entendimento do texto alegórico, de a gente fazer uma alegoria e aplicar. Deixa eu dizer algumas coisas a vocês. Esqueçam, por exemplo,
uma história que está rolando por aí, que se o Brasil mudar de ideia, der uma guinada para um lado ou para o outro, o Brasil vai ser a nação feliz cujo Deus é o Senhor. Esqueçam isso. Esqueçam. A única nação cujo Deus é o Senhor é Israel. Foi o Israel nacional e é o Israel espiritual. O texto devia ser lido assim: feliz é a nação que já tem Deus como Senhor. Que era Israel, o contexto do texto era somente Israel. Então esqueça qualquer outra coisa, qualquer outra tentativa de ludibriar a gente, achando que um dia o Brasil será totalmente rendido ao Senhor. Com a declaração nossa: o Brasil é do Senhor. Esqueçam isso. Isso é mera alegoria, não tem responsabilidade com a palavra de Deus. Esqueçam. Esqueçam qualquer uma outra tentativa de pegar um texto que tem um contexto sério e tentar, sabe, dar uma arrumada para aplicar alguma coisa nossa nos nossos dias. Esqueçam. Como esqueçam também de pensar esse texto como um direcionamento para alguma coisa nossa particular. Vamos primeiro tentar entender o que acontecia, depois a gente faz uma aplicação. Aí sim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma aplicação prática, é claro que quanto mais uma nação é rendida a Deus, o efeito é a felicidade, é claro. Não, o texto não quer dizer isso, mas por inferência, por aplicação, é claro que sim. Não é? E assim por diante. Primeiro vamos tentar entender. Esse texto está num contexto muito interessante, um contexto de uma declaração de castigo, um alerta que viria exílio. Você lembra, né, que Israel é o povo da aliança quebrada. Deus fazia uma aliança com Israel e Israel ia e pecava e abandonava o Senhor e cometia o pecado do adultério espiritual e se ia adorar outros deuses e quebrava a aliança, e depois se arrependia, o sacerdote clamava perdão, o profeta já tinha denunciado, aí o povo se rendia ao Senhor, se curvava e Deus perdoava, renovava a aliança, e lá para frente o povo de novo adulterava espiritualmente, esquecia de Deus e incorria em pecado, e Deus ficava virado de novo, e tinha outro castigo, outro exílio, o profeta denunciava, o sacerdote confessava, e Deus perdoava e renovava a aliança. Israel quebrava a aliança. Que povo duro, né? Israel, que povo da cerviz dura, que povo do coração empedernido, petrificado, que povo difícil de lidar, igualzinho a nós, igualzinho, não mudamos nada. Olha, tão séria essa história da aliança, que é uma igreja só, um pacto com Deus, que as mesmas fraquezas que eles tinham, ele tem até hoje. E as mesmas virtudes que Deus nos dá, Ele continua renovando até hoje, inclusive, a sua aliança. Mas aí, Deus levanta o profeta Isaías. Diferentemente de um que era boiadeiro, outro que era mais simples, um que era chorão, né? Jeremias, por exemplo. Esse profeta aqui que tinha uma influência palaciana. Ele falava no palácio. Ele tinha influência para a elite. Ele era respeitado na elite e diante do povo de Deus. E Deus o chama para falar à nação. E ele manda alguns recados duros, gravíssimos. Olha, vai ser pedreira. O profeta às vezes não era bem visto, não era bem recebido, porque havia alguns falsos profetas que mudavam a mensagem e vinham com uma mensagenzinha quase coach. Já naqueles dias, era mensagem que enganava o povo de Deus, mas o mensageiro, o profeta que era chamado em nome do Senhor, que falava o seu nome, que dizia: assim diz o Senhor, não mentia nem podia mentir, dizia a gravidade do momento e denunciava o estado de coisas que o país enfrentava, que os governantes faziam, sem medo, sem temor, em verdade, com o risco de perder a própria vida, mas falavam, sofreram, foram mortos, mas não deixaram de falar.
E ele, nesse contexto aqui, denuncia. Ele diz: olha, Israel vai ser levado cativo e depois Judá vai ser levado cativo. Lembra que já existia a divisão dos dois reinos, reino do norte, cuja capital era Samaria, reino do sul, cuja capital era Jerusalém. O reino do norte era chamado de Israel, o reino do sul era chamado de Judá. E os dois incorreram em erros, e os dois estavam em grave perigo. E a denúncia atingiu os dois reinos. E é muito interessante isso, que Deus usava nações pagãs terríveis para punir o seu povo. A definição que Isaías dá do povo que via fustigar Judá era uma coisa fantástica. É claro que tem hipérbole. Não tem ninguém que não cansa, né? Não é mentira não, viu? É hipérbole. Viu? Como foi ontem a história, quem estava perto de Enzo disse, né? Eita, que mentira, né? Que conversa, né? Negócio de advogado, né? Mas era um hipérbole, uma ideia no movimento de escrita, de descrição, para dizer quão fortes eles eram, quão ágeis, quão velozes, quão poderosos, quão fortes. O Senhor estava usando essa nação forte para punir Israel. E depois vinha aquela máxima que está lá em 3 Darlan 8:10, né? É pau para comer sabão e é pau para saber que sabão não se come. Porque a nação que puniu Israel era punida porque puniu Israel. Sempre foi assim. Mas aí, esse profeta, que falava nos palácios, que era respeitado na vida palaciana, na vida da simplicidade do povo, denuncia, confronta, mostra o estado de coisas. E ele profere 6 ais. Os ais são palavras de denúncia e que alerta para o perigo, a condenação de Judá, a condenação especificamente do Reino do Sul. Vocês estão em perigos e vocês vão sofrer a consequência do pecado de vocês, que será terrível, terrível. Sempre foi assim os exílios. E então, com seriedade, ele denuncia tudo aquilo ali. Na denúncia, alguns aspectos eu queria levantar que podem ser aplicados para qualquer sociedade, que podem ser aplicados para qualquer país, que podem ser aplicados, pensados, refletidos para qualquer situação de qualquer nação. Eu queria que a gente imaginasse isso, mas que a gente pensasse guiados pelo seguinte tema: uma voz profética em um profundo alerta. Uma voz profética em um profundo alerta. Ele não está apenas dizendo que, quem sabe, talvez houvesse um engano na gestão daquele país, quem sabe, talvez o povo estava esquecendo do seu compromisso cívico, muito mais do que isso. Era uma questão de pecado instalado naquele que era chamado povo de Deus e que tinha a responsabilidade de levar esse nome. Ele faz então 3 denúncias seríssimas. A primeira denúncia, que é essa voz profética, nesse profundo alerta, diz, é quanto à maldade da inversão dos valores. Quando se esquece de Deus, quando o ser humano, os governantes, o próprio povo se esquece, se aparta de Deus, ele começa a ter a consciência cauterizada. Tudo começa a ficar meio que normal. Todo mundo faz, né? Todo mundo comete. Eu trabalhei em uma empresa e a gente ia ser auditado e alguém me instruiu a dar um relatório que não condizia com a verdade. Você mentiu, não condizia com a verdade. Ele disse, não. Ele disse assim, pode me demitir e não manda outro logo, porque daqui a 2 dias é a auditoria e eu não vou mentir, não é porque eu sou bom, não, porque eu tenho medo de ser pior do que eu já sou. Não acreditaram, isso foi feito, eu disse a verdade. E
a auditora disse, ainda bem que você disse, porque eu saberia, por esse conhecimento que você estava mentindo. Evidentemente, a gente recebeu a multa, eu fiquei na geladeira e depois fui demitido. Mas a consciência ficou tranquila. O resultado é esse mesmo, não tem jeito, é demissão. Ou você faz o que quer, ou você não faz e acaba sendo demitido. E a gente não tem que ser melhor que ninguém, não. Mas para se acostumar e ficar pior, a gente tem que tomar algumas decisões. Não foi porque eu sou bonzinho que eu não sou meio. Vontade de dizer o que queriam e permanecer no emprego, eu tive muita vontade, mas a consciência não deixa, né? O Espírito Santo nos incomoda, não. O Espírito Santo. É difícil, mas diga a verdade, assim é. Mas as coisas mudam. A ideia é a seguinte: eu sou um péssimo profissional porque não disse que a empresa disse, mesmo que seja mentira. Veja como é que o mundo manda. A gente tem que viver na lei de Gerson. A lei de Gerson dizia o seguinte: eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Errado. Nem o pobre do Gerson gosta disso, coitado, ele tem muita tristeza, que pegaram uma fala dele de uma propaganda, de um marketing, e fizeram uma lei. Coitado, ele tem uma raiva disso tão grande. Pegaram um sotaque carioca dele, né? Eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Mas não é a tônica de todo mundo, nem a dele. Mas vejam um dos ais, né? Uma das acusações, das denúncias tremendas. Versículo 20, ele fala categoricamente: ai dos que chamam mal bem e ao bem mal, dos que fazem das trevas luz, da luz trevas, do amargo doce do doce amargo. Veja que coisa interessante. Mudam as coisas. Vendem uma realidade diferente da que de fato é. É a ideia de coitado de quem faz isso. Pensa que está levando, né, vantagem, pensa que vai dar certo, mas o fim é terrível. E a consequência, queridos, não é somente para o rei de Judá, não. Havia um rei em Judá, um rei no norte e no sul. Todos eles foram punidos, mas a consequência não é somente para eles, não. Às vezes eles são os últimos a experimentarem a consequência. O povo é que é primeiro atingido. E lá era monarquia, ninguém tem direito de pensar e de sugerir, de se pronunciar outra coisa, não. Tem juízes ali, era quem mandava mesmo. E aí, queridos, era uma inversão de valores. E só que Deus está dando um recado para esse profeta. Essa inversão de valores, de tornar o que é bom mal do que mal bom, de vender uma mentira, de fazer fake news, né? Já naquela época, não é ignorada por Deus. Deus vê, Deus testemunha o que fazemos. Deus nota, Deus percebe e Deus age. E age com o braço forte, age com mão estendida, e a gente tem que ter muito cuidado. Mas a segunda denúncia gravíssima dessa voz profética e desse profundo alerta, cuidado, e Deus dá chance, né, para que se mude, mas às vezes já se andou demais para isso. Mas a segunda denúncia diz respeito à megalomania da super opinião de si mesmo. É de se achar o cara. Acho que a música nasceu nessa época, né? Esse cara sou eu. Né? O jeito acha que é o cara. Né? Eu brincava com os áreas que o que Roberto Carlos dizia naquela música que ele fazia, né? Ele não tem condição. Ele dizia assim: esse cara morreu de madrugada, né? Não tem condição, né? Nem que na aliança, Alan, não tenha Jane. Já me livrei de Jane, viu, né? É outra, Jane já foi embora. O conselho chegou numa reunião lá em Salvador, riscou Jane. Daqui a pouco está se olhar, Jane tinha voltado. Jane voltou. Eu tive que me livrar da aliança, ou Jane não saía dessa. Né? Ou eu tinha que botar o nome Tarzan na aliança de Zion, ou alguma coisa assim. Sim. Mas quando a gente inverte os valores, se acostuma e a mente fica cauterizada, a consciência não dói, a gente
passa a entender que a gente pode tudo e olhar para nós mesmos e dizer: eu sou o cara. Eu engano, ó, eu falo com tanta convicção, que quem ouve pensa que é verdade. Seminário Betânia, a gente tem uma aluna aqui, né? Eu não vou dizer nomes, a igreja não conhece, mas eu não vou dizer nomes. Um seminarista bem pudico, bem, assim, piedoso, homem de Deus. Ele muito sério, se envergonhava com qualquer coisa. E numa aula, numa classe, ele exalou, como é que eu poderia dizer? Um vento fétido, né? E alguém começou, todo mundo a rir, ele olhou para trás para um aluno bem despachado, bem tranquilo, e acusou ele. Ele ficou com toda vergonha, disse: fulano, você não tem vergonha, né? De exalar gases, né? Na aula, na frente das meninas. E ele é bem branquinho, ficou vermelho. Aí o rapaz tentou argumentar: e você ainda quer dizer que não foi? Ele fez aquela e foi embora. No outro dia ele chegou crente, essa coisa não dá certo com o crente. Chegou triste, disse: eu queria, já que eu fiz a minha palhaçada em público, eu queria conversar em público e dizer: fulano, me perdoe, não foi você, fui eu. Mas eu fiquei com tanta vergonha que eu quis colocar a culpa em você. Aí o outro disse assim: meu irmão, você disse com tanta convicção que fui eu, que até eu pensei que tinha sido eu. Imagina, né? Coitado. Eu fui dormir no internato achando que tinha sido eu mesmo. Fiquei com vergonha. Tem gente que tem isso, é a tal do convencimento, né? E tem gente que faz isso com a mentira. Diz mentiras tão deslavadas que a população acredita. E eles acham que há inteligência nisso. Nesse caso aqui, muito mais do que isso, do que essas voltas, ele diz uma coisa interessante, o profeta. De gente que tem a megalomania de se achar bom, de se achar o melhor, de se achar o super inteligente. Eu conheci um pastor, né, eu e Isaia, ele dizia a respeito de uma pessoa o seguinte: sabe tudo. Tem gente que pensa que sabe tudo. Tem gente que não diz sabe nada, né? Sabe nada, mas acham que sabe tudo. Tem uma pessoa, a gente está vendo um tempo assim, em que pessoas dão opinião sobre tudo, sobre todos, acham que são pós-doutor em qualquer coisa, especialmente na internet, né? Todo mundo escreve qualquer coisa. E eu fico pensando: meu Deus, está dizendo: vem cá, lá de cá, vem ler, vem ouvir o que você está dizendo. Isso é cada besteira. Mas sabe por quê? Versículo 21 e 22, veja o que ele diz: ai dos sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões de beber vinho e mestres em misturar bebidas. É gente que acha que o que pensa e o que faz, o que promove, é melhor do que todo mundo. Gente que acha que a opinião que ele tem a respeito dele é uma, sabe, é uma autoestima altíssima. Eles acham que são o top, que são as estrelas que estão vivendo nesse. Tem gente que, se pudesse, não andava, flutuava. Tem gente que pensa que, eu acho que é feito de ouro, né? Alguma coisa assim, muito orgulho, essa megalomania. E geralmente, quando isso atinge o coração de líderes, é um problema para as nações. Porque são líderes que não se deixam ser admoestados. São líderes e são pessoas em situações que não se deixam ser, sabe, contrariados. Eles têm a certeza de que eles sabem mais do que todos. Na situação daqueles dias, tinha gente que pensava assim. E gente que pensa que sabe tudo é terrível até para ser confrontado como profeta. E a gente fica imaginando, se Isaías, como a gente viu no contexto, era um profeta que tinha acesso até aos palácios, à vida palaciana, e se ele disse que tinha gente que pensava assim, ele deve ter tido isso por inferência, dificuldade em confrontar o estado de coisas daqueles dias.
Ele teve dificuldade de ser ouvido naqueles dias, porque tem gente que não se deixa admoestar, não se deixa pastorear, não se deixa cuidar, não se deixa confrontar, porque acha que tem razão sempre, sempre em todas as coisas. É a megalomania da super opinião a respeito de si mesmo. E o alerta é enfático. Ai de quem é assim. Ai de quem pensa assim. Eu lembro que quando eu estava no seminário, é claro, guardadas as devidas proporções, meu pastor, todo mundo sabe, nosso pastor, reverendo Sérgio Vitalino, nos casou, batizou Davi, foi meu deão no seminário. E no seminário, primeiro ano do seminário, tendo aquelas notas, né, notas boas, e seminarista é um bicho besta, né? É um bicho besta seminarista. E rola uma competição, né? Eu tirava notas altas mesmo, porque eu não trabalhava, só estudava, né? Fazia o seminário presbiteriano no horário e ia fazer algumas matérias no congregacional, que eu tinha tempo. Mamãe pagava, né, minhas coisas e eu tinha que estudar, não trabalhava, tinha que estudar, e ralava, estudava. E aí um dia, meu pastor, meu deão, reverendo Sérgio Vitalino, me perguntou: Darlan, qual é o devocional que você está lendo? Você deu o livro da devocional, pastor? Tem tempo lá dentro. Eu leio teologia sistemática. Né? Ele disse: vai, Darlan, você vai se engasgar. Vai comer sua farinha, vai comer sua feijoada, não toma não um líquidozinho. E deixa eu aproveitar, deixa eu uma professora de teologia, que eu via vibrando com as minhas coisas, achava que ele estava admirando. Né? Você, o orgulhoso acha isso, o arrogante. Então, achando bom. Os dois dizem: vem cá, professor Hélio, vamos dizer aí o que ele acha. Disse: olha, você está muito chato, arrogante. Veja que elogio, cada elogio é isso aqui. Metido a besta, intragável, estraga prazer. As pessoas estão se afastando de você porque você acha que você sabe tudo. Porque você lê essa teologia assim, em espanhol, porque você vive lendo, porque você tira boas notas. Isso não quer dizer nada. No ministério eu vi que os alunos que eram, os bichinhos que eram medianos, tudo igreja grande. Cada igrejaço. E eu, a minha igreja tinha acho que 22 pessoas na igreja que nosso. Olha para ele. Deus é dar uma tacada. Sabe? Eu nunca esqueci essa lição. Os dois. Né? Primeiro, eu achava que leio somente coisa, né? Estudando. Megalomania. Eu disse: vence. Esse tem que ser megalomania. Né? Não tem como não ser, né? Acha que acredita nisso mesmo. Graças a Deus pela vida do meu pastor, reverendo Sérgio. É um pecado de Deus. A gente até rejeitar o alerta de Deus. A gente continuar na teimosia de querer achar que a gente sabe mais do que os outros. De quando Deus nos confronta, a gente achar que quem está errado é quem vem nos dizer alguma coisa. Que a gente vai continuar no erro, que a nação tem que ser reída como é. Sabe que enganar, que seduzir, que mentir faz parte da estratégia de governar. Sabe que dá um pouquinho ali, parece que os políticos todos leem algumas coisas interessantes, né? Aquelas histórias de Maquiavel, aquelas coisas, né? Vai dando um pouquinho e castiga de uma vez. E o castigo eles esquecem, porque vem de uma vez, e o que é bom você vai dando aos pouquinhos, você vai enganando, vai protelando. Muito difícil. Finalmente, a terceira e última denúncia dessa voz profética e de um profundo alerta diz respeito à malignidade da prática do suborno. Tem coisas, queridos, que não é somente uma estratégia diferenciada. Tem coisa que é influência do maligno. Não pense que não é. É o maligno influenciando. A malignidade da prática do suborno. E tem malignidade que não precisa do diabo, não. Tem malignidade que já está na pessoa. Eu assisti um episódio de uma série, quando ela nem era conhecida, em que alguém discutindo com o demônio
se era ele que tinha se apossado de uma pessoa, ele disse, eu dou minha palavra que não. Eu não sei se você acredita em palavra de demônio, mas ele disse, né? Eu dei minha palavra que não. Porque quando eu vi aquela pessoa, eu disse, não, aí ele não aguenta entrar não. Mas aí nem eu quero. Eu me lembrei de uma expressão que disseram que alguém ia para o inferno e fiquei imaginando uma pessoa chegando no inferno, tão ruim desgraçado, ele chegando no inferno e o diabo com uma bacia, carvão, uma garrafa de álcool e um fósforo dizendo a ele, vá fazer seu inferno no inferno. Aqui não, aqui não tem lugar para doido, é tão ruim que é quase pior do que o diabo. Tem gente maligna. E quando se inverte a justiça que tem que ser feita porque é inocente, e esse culpado é inocentado, e o inocente sofre, sabe, a paga pelo que não fez, a malignidade está chegando no ápice. Quando alguém que é justo, que é inocente, paga no lugar do culpado, e a consciência não dói, né? É um negócio que está muito feio. Quando as coisas estão invertidas a esse ponto, né, que o pobre paga no lugar do rico. Alguns dos argumentos mais sinceros, não diria corretos, mas sinceros, de quem não concorda com a pena de morte no nosso país, é que com a justiça que nós temos, muito pobre ia morrer no lugar de muito rico. É muito fácil, né? Meu sogro, seu Zacarias, ele às vezes também ia para o médico com o seguinte argumento: eu velho, pobre, chego lá, a saúde está com Deus ainda, aí tem um ricaço aí com um rim ruim, ele me dá uma anestesia, tira o meu e dá para ele, ele nem sabe disso. Ele morria de medo disso. Isso já aconteceu em alguns lugares e em algumas ocasiões. Quando o justo, sabe, é injustiçado, quando o que é culpado é inocentado. Essa malignidade já está num nível tremendo. Versículo 23 diz assim: dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão. Aqui o Senhor já diz qual é o castigo. Aqui o alerta já está mais severo. Esse tipo de coisa, esse tipo de injustiça, de inversão, esse tipo de maldade, de malignidade, não passa desapercebido por Deus, não passa. Por isso que a nossa posição é de orar com misericórdia pelo nosso país. Por isso que a posição do profeta ali era denunciar, sabe, com veemência, para que houvesse tempo de arrependimento. Por isso que a ideia do profeta não era falar, porque hoje em dia também tem uma sede de vingança, uma sede, uma de justiça, de vingança, né? De ver o outro sendo lá. E o profeta não, ele queria que houvesse tempo de arrependimento. A ideia do profeta é que o povo se arrependesse, era que a liderança se arrependesse, é que a coisa fosse mudada. E aí, queridos, quando a gente pensa nisso, a gente fica também detestando aquela prática, aquela ideia de quanto pior, melhor. Quanto pior para quem está no governo, eu acho bom, porque eu torço para que dê errado. Já pensaram nisso? Torcer para que dê errado. Se a direita estiver no governo, eu vou torcer para dar tudo errado, para que nada dê certo. Burrice, né? Porque vai nos atingir a nós, nossos filhos, nossos netos. Quando a esquerda está no poder, é a esquerda quer que o país se acabe, se arruine. A gente vai se arruinar também. A gente devia pedir para Deus dar entendimento, dar equilíbrio, dar temor de Deus, para que nada seja feito que contrarie a visão de Deus, que contrarie o plano de Deus, que nenhuma agenda venha de encontro com o que seja a vontade de Deus estabelecida na Bíblia Sagrada. A nossa oração deveria ser essa: pedir a Deus graça e misericórdia para ter esclarecimento, que
para os profetas desta nação não serem aqueles que também é outro lado. Esse profeta aqui, ele estava, humanamente falando, imaculado. A gente vê um monte de profeta aí chegando perto para ter vantagem, para o seu reduto eclesiástico crescer, para o seu império eclesiástico crescer. É um tal de receber verba, é um tal, sabe, de indicar pessoas para isso, para aquilo outro. E a gente está perdendo o senso da liberdade, sabe, da independência, para continuar tendo voz profética, para participar. A igreja devia entusiasmar os cidadãos dela, mas não a liderança, não a parte eclesial, não a parte eclesiástica, mas os seus cidadãos, para ocupar os espaços que lhes é de direito e que fazem mudança. Mas aí, pelo contrário, o povo é instigado a apenas votarem como voto de cabeça na liderança. Aí o tal de pastor fulano, pastor ciclano, bispo fulano, tem uma candidatura aí que é um pai do pastor. Acharam um pouco bom, é um pai do pastor. Coitado, nem pontua, né? Nem pontua. Mas aí a gente está barganhando com o poder, barganhando, pedindo. E aí a gente para de ter voz profética, ao invés de pedir que aconteça como teve Daniel. Que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente viu isso ontem, né, na mocidade, de tão inteligentes, tão tementes a Deus, fossem destacados. Cada um deles era um alto cargo na Babilônia. Cada um deles. Porque Deus não é contra isso, não. Deus é contra a barganha, Deus é contra a corrupção, Deus é contra, sabe, qualquer tipo de pecado que venha de encontro, uma agenda pecaminosa. Deus, depois de todos esses alertas, trouxe juízo a Judá. Trouxe juízo. O que fora dito que viu uma nação poderosa, um batalhão, um poder bélico tremendo aconteceu. Porque o alerta de Deus, eu lembro com a minha mãe tinha um negócio de dizer assim: Darlan vai apanhar. Não esquecia nunca. Podia passar 2 dias a ter alguma coisa. Sim, cara, eu disse que fotógrafo não tinha ouro. Ela disse assim: Darlan, vou levar para o cinema. Uma vez eu vi essa mulher chorando. O que foi, mamãe? Eu não posso me levar para o cinema. Porque quem prometido, quem cumpriu o que quem prometido. E chorando, esse besteira, mano. O cinema vai ficar lá todo dia. Mas também se ela dissesse, vou dar uma surra, puxa, não esqueci, ela batia. E quando ela vinha reclamar, porque tem mãe que é o seguinte, ela não se contenta em reclamar. Ela tem que reclamar, não é no dia, é o dia, é no dia todo. Fala lá, o dia todo reclamando. Assim é Deus. Deus não, eu estou vendo que tem filho rindo, não sei porquê. Alguns filhos de uma determinada família se entregando. Não é só na minha casa, né? Não é só na minha casa que foi assim. Mas Deus, eles não esquece do que Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre as promessas positivas, mas Ele cumpre também tudo aquilo que Ele falou em punição. Ele cumpre os seus alertas. E não tem nação que vá se livrar pela sua própria mão, pela sua própria habilidade. Deus vai levar a termo tudo aquilo que Ele prometeu. Deus continua abominando essas práticas que trazem juízo dele para o seu povo. Ele continua odiando, queridos, a maldade da inversão dos valores, a megalomania da super opinião de si mesmo, de se achar mais inteligente, mais poderoso que si mesmo, a malignidade da prática do suborno. Deus odeia o suborno, sobretudo quando é em detrimento do justo, do menor, do indefeso, do inocente. Mas quando a gente lê toda a profecia e quando a gente termina a profecia, a gente vê que esse é um Deus de esperança. Porque o Deus que promete castigo, Ele promete também restauração. O Deus que promete um tempo difícil é um Deus que nos promete confiar nas promessas dele para continuar tendo esperança. Nós não podemos ser um povo desesperançado. Nós não podemos ser um povo, sabe,
alardoado, um povo amedrontado, aí nunca vai dar certo. Sabe, nunca, e não adianta fazer, é assim mesmo. A corrupção sempre existiu, então não vamos lutar contra ela, é pecado nosso também. A corrupção sempre existiu, existe em todos os lados, então vamos silenciar, é pecado nosso. As pessoas estão dizendo que querem, estão dizendo mentira. Eu sei que é mentira, mas o que eu posso fazer é pecado nosso. Mas assim é uma palavra de esperança. Sempre pode ser melhor. E pode ser melhor começando da formiguinha, começando da andorinha só, e juntando com um monte de outros, pode fazer um verão bendito. Pode ser que Deus use nações para a sua glória, porque Ele já fez isso. A Inglaterra já viu avivamento. E quando o avivamento acontece em todas as esferas, política, social, econômica. Quando Deus visita, Ele visita, como diria uma com quem de força, né? Com força, com poder, com graça. Deus já usou pessoas e transformou nações inteiras com a palavra de verdade e de esperança. O Senhor Jesus, quando esteve entre nós, se dizia que o que ele falava era sempre cheio de graça e de verdade. Graça e verdade. Verdade crua somente, ela fere, machuca e afasta. Graça por graça pode tornar a liderança em bonachona. A gente tem que ter o equilíbrio. No seminário tem um professor que dizia que igreja é sabão no banheiro. Se você pegar ele leve, ele escorrega para baixo. Se você apertar muito, ele pula para cima. Tem um ponto, tem um ponto. Esse ponto é dado por Deus. E a gente deve ter esse equilíbrio, dessa segurança, que não cai por baixo, que se espoleta por cima, mas que seja um ponto de Deus. E que a igreja seja um diferencial. A igreja continue amando o Senhor, denunciando Ele, votando com a consciência, votando sem suborno, votando sem ver pelo voto pela camisa, pelo milheiro de tijolo, né? Pela promessa de emprego. Que a gente se livre de tudo isso, que a gente vote com justiça, com senso de Deus na nossa vida, com dependência dele, orando para que ele nos dê orientação, e que a gente visite a nossa interioridade e pergunte, Senhor, o que é